esse batismo de imersão simboliza um sepultamento. Então, o batismo ele marca o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Ele marca a nossa união com Cristo, o sepultamento do nosso corpo espiritual para o pecado. Está começando agora mais um episódio de Cristianismo na Prática e hoje nós vamos estudar sobre o batismo nas águas. E vamos já direto para o versículo-chave. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo ele é essencial para a nossa salvação. A Bíblia é muito clara: quem crer e for batizado será salvo. O batismo ele é um ponto-chave, mas ele por si só não é suficiente, ele deve ser acompanhado de fé. Não adianta uma pessoa ir lá se batizar só porque ela acha que isso vai salvá-la e não ter uma fé genuína em Deus. Vamos entender um pouco mais essa palavra no hebraico e depois no grego. O hebraico está escrito no Antigo Testamento. Começa com a palavra taval, que significa mergulhar, imergir ou submergir, usado no contexto de rituais de purificação e consagração. Essa palavra é usada quando Naamã se lava no Rio Jordão para ser curado lá em 2 Reis. A outra palavra também usada no hebraico para batismo é rahatz. Rahatz significa lavar ou purificar. E ela é usada em atos de purificação cerimonial, como a lavagem do corpo ou das mãos, que simbolizava a santidade. E ali em Êxodo 30, 19 e 20, tem um versículo que usa essa palavra. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Então aqui nós temos dois conceitos. O conceito de imersão. O que é imersão? É quando o corpo inteiro está debaixo da água, todo o corpo, não só uma parte do corpo, e o conceito de lavar e purificar, que daí pode ser lavar as mãos ou lavar os pés. No grego, no Novo Testamento, tem duas palavras também para batismo, que é batizo, que significa mergulhar, submergir, lavar completamente. Então, mais uma vez, é o corpo inteiro debaixo da água. Em Mateus 3,11 está escrito: eu vos batizo com água para arrependimento. Essa é uma palavra onde foi usada a imersão completa do corpo. E a segunda palavra é batisma, que significa batismo ou ato ou efeito de ser imerso, mais uma vez, o corpo inteiro debaixo da água, imersão. Em Romanos 6,4 está escrito: fomos, pois, sepultados com ele, pelo batismo na morte. Então, esse batismo de imersão simboliza um sepultamento. Quando uma pessoa é sepultada, o corpo inteiro dela é enterrado na terra, não é enterrada só uma parte do corpo. E quando nós nos batizamos no cristianismo para representar a morte de Cristo, nós temos que fazer isso imergindo totalmente na água para representar de fato um sepultamento. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então aqui existem alguns pontos sobre o batismo. O arrependimento tem que vir antes do batismo. Como eu falei, não adianta a pessoa se batizar só para seguir um protocolo religioso. Ela deve se batizar depois que ela se arrependeu dos pecados dela, para perdão dos pecados. Então, o objetivo do batismo é o perdão dos pecados. A partir do momento que você se arrependeu e se batizou, você pode ser perdoado dos seus pecados. E daí você poderá no futuro receber o dom do Espírito Santo. A palavra não fala que se você se batizar na hora você vai receber o Espírito Santo. A palavra fala que receberão, ou seja, no futuro.
vai acontecer em algum momento após o batismo, não é instantâneo. E o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo habitando no crente. Em João 3, versículo 5, está escrito: Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, além do batismo representar o nosso sepultamento, o sepultamento espiritual do nosso corpo do pecado, e o sepultamento de Cristo naquele momento, ele também representa um novo nascimento, porque da mesma forma que você é sepultado, imerso, você se levanta. E no momento em que você levanta, não levanta o velho homem que foi sepultado, mas uma nova criatura. Por isso que o batismo é entendido como um novo nascimento, uma nova vida. Em Romanos 6, a partir do versículo 2, está escrito: Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado nos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Essa parte da Bíblia tem vários pontos que a gente precisa analisar. No início, a palavra fala que nós morremos para o pecado, então a gente não deve continuar vivendo nele. A partir do momento que você se batiza, você inicia uma nova vida, uma nova forma de viver. Por isso que a palavra se refere ao batismo como nascer na água. Você nasce para uma nova vida, para uma nova forma de se comportar, de pensar e de ser. Quando a gente morre para o pecado, quando a gente morre para essa vida antiga, quando o velho homem morre, nós nos tornamos um com Cristo. A partir do momento que a gente se batiza, a gente se une a Cristo, a gente se une a Ele. Antes do batismo, não, é só depois do batismo. Então, o batismo, ele marca o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Ele marca a nossa união com Cristo, o sepultamento do nosso corpo espiritual para o pecado. E esse sepultamento do corpo para o pecado, ele não é apenas espiritual, mas ele é uma representação do que vai acontecer no futuro. Porque a palavra fala que nós vamos receber um novo corpo glorificado na volta de Cristo. Então, ele não está falando somente de um corpo espiritual, mas trazendo à tona uma verdade espiritual de um futuro que vai acontecer com os cristãos. Em Mateus 10, 32 e versículo 33 está escrito: Quem, pois, me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando uma pessoa se batiza, ela está assumindo a fé dela publicamente. Ela está confessando Cristo diante dos homens. Então, o batismo também tem a força de ser a confissão pública da fé. É quando você assume a sua identidade de cristão para o mundo, para a sua família, para as pessoas ao seu redor. E como deve ser o batismo? Quais são as regras para que o batismo realmente seja válido? Em Mateus 28, a partir do versículo 18, está escrito: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Isso é inquestionável. É muito nítido, a Bíblia é clara. Qualquer batismo que não seja feito dessa forma é invalidado.
E o batismo, ele não é só um ato em si. Ele, como eu falei, marca o início de uma nova vida. E a Bíblia que mostra que vida é essa, é uma vida de obediência, é uma vida de discipulado. A pessoa que é batizada, ela deve ser acompanhada por um líder, acompanhada por outras pessoas que têm mais experiência na fé, que vão ensinar a ela a vontade de Cristo, a palavra de Deus, para que ela possa obedecer e cumprir a vontade dele. Em Atos capítulo 8, a partir do versículo 12, está escrito: No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. A Bíblia fala aqui que homens e mulheres foram batizados. A Bíblia não fala que crianças foram batizadas. Homens e mulheres que creram em Jesus Cristo. É preciso ter um discernimento para ser batizado. É preciso ter uma consciência, porque você só pode ser batizado se você se arrepender dos seus pecados. Então, uma pessoa que não tem consciência do que é pecado e do que ela viveu, do que Deus quer dela, não pode se batizar, não tem capacidade para isso. Em Atos, capítulo 1, versículo 5, está escrito: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, sim, existe o batismo com o Espírito Santo, vocês já viram no versículo anterior, e esse batismo ele vem após o batismo com a água. Existem algumas exceções em que o batismo vem antes, exceções de pessoas que não puderam se batizar. A Bíblia traz um relato de alguns gentios que foram batizados com o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas, porque naquela época estava no início da pregação do Evangelho, e os apóstolos que estavam ensinando o Evangelho eram judeus. E eles ainda tinham aquela convicção de que os judeus eram escolhidos e que os gentios ainda não eram. Então Deus permitiu que um grupo de gentios fossem batizados na frente deles, para que eles vissem que essa era a vontade de Deus e fosse feito ali depois o batismo nas águas. Porque se Deus não tivesse batizado aquele povo antes, talvez eles não teriam sido batizados nas águas depois. Então existem algumas exceções, mas essas exceções elas têm motivos. Então, resumindo, o batismo nas águas precisa ter arrependimento primeiro. Sem arrependimento não faz sentido ter batismo. É uma declaração pública da fé. Tem os pecados do passado perdoados, então você precisa se arrepender para ser perdoado. E você só é perdoado se você se tornar filho de Deus, então o batismo é uma forma de mostrar isso. A submersão simboliza a morte para o pecado e o começo de uma nova vida pela fé, então é o nosso sepultamento. Por isso que é necessário ter uma imersão. O batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso é inquestionável. E o batismo aconteceu na Bíblia com homens e mulheres. A Bíblia não relata batismo com criança, a Bíblia não relata batismo com bebê. Este foi o devocional sobre batismo nas águas. Não esquece de comentar, curtir e compartilhar o vídeo com alguém que você ama, com alguém que você quer abençoar. Cada vez que você reage aos vídeos, o YouTube entende que o conteúdo é importante e mostra para mais pessoas. Então essa é uma forma de você abençoar outras pessoas também. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!